Estou hoje com o Ayrton Ferronato, que é vereador de Porto Alegre, seu sexto mandato. Também já foi presidente do Legislativo Municipal em 95 e diretor do DEP em 2001 a 2004. É graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Finanças Empresariais e Controladoria e mestre em Gestão Empresarial. É auditor fiscal do Tesouro do Estado aposentado. Ferronato também exerceu os cargos de auditor fiscal da Receita Federal, contador da União e contador da Controladoria e Auditoria Geral do Estado, além de ter sido professor universitário de pós-graduação de cursos preparatórios para cursos das áreas de contabilidade. É um dos vereadores mais respeitados do município, sendo consultado sempre que serão discutidos projetos importantes para a cidade, sobretudo quando envolve questões de orçamento e de desenvolvimento. Boa tarde. Estou, então, Boa tarde. Com Ayrton Ferronato, pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul e concorrendo pelo PSB. Boa tarde, Marcelo. Eu quero te deixar um abraço, agradecer pelo convite e saudar os nossos ouvintes do grupo de rádios e jornais MPF, dizer da importância de conversar com os ouvintes da região, importante região aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Getúlio Vargas, Erechim, Passo Fundo, Tapejara, Quatro Irmãos, Ernestina e Mariano Moro, né? Isso. Eu me criei em Arvorezinha e eu tive a grata satisfação de ter trabalhado em Passo Fundo, Soledade, Barros Cassal, Fontoura Xavier, dentre outros municípios da região, né? E com muita satisfação para mim e alegria, fui convidado e o meu nome foi aprovado para participar desta eleição, concorrendo a uma vaga no Senado Federal, através do voto que meu partido, o PSB, me concedeu. Então, para mim é motivo de muito orgulho. Até porque, como tu falaste do meu currículo, né? Eu sou vereador de Porto Alegre desde 89. Sou o mais antigo vereador, são 33 anos, e sou o vereador com maior número de mandatos. Por quê? Me elegi em 88, atuei até 96, saí da Câmara, voltei para minhas atividades na Fazenda, né? E depois, 12 anos depois, voltei a me candidatar e me reelegi. Uma façanha que muito poucas pessoas, praticamente ninguém, conseguiu aqui na capital do nosso estado. Além de ter trabalhado na Receita Federal Estadual, na Controladoria da União e do Estado, eu também fui auditor do Banco Central do Brasil. Então, tenho ali uma história, um preparo e experiência, e sei que temos condições de bem representar o estado do Rio Grande do Sul, né? Sou filho de agricultor lá de Dr. Ricardo, me criei em Arvorezinha, também trabalhei na roça, fui microempresário e tive escritório de contabilidade. Então, andei pela iniciativa privada, pelo setor público, trabalhei no executivo, trabalhei no legislativo, e são praticamente quase 50 anos de vida pública, prestando serviços ao nosso Estado, né, e à nossa gente. Bom, hoje nós teremos eleições para senador, será um eleito, né, para a vaga de 8 anos. Eu sei que o senhor fez um projeto aí em Porto Alegre de lei que obriga a conclusão de obras iniciadas em governos anteriores. Essa será Sim. também uma sua bandeira a nível federal? Sim. Lá em 90, na década de 90, quando se trabalhava as leis orgânicas dos municípios brasileiros, logo depois da Constituição Federal, existia, na época, noticiário do Brasil inteiro daquela velha ideia de iniciar uma obra pública, não se concluir, os governos que chegavam depois
se não fosse do seu estrito interesse, não concluía, era aquele famoso desperdício do dinheiro público, né? Apresentei aqui em Porto Alegre um projeto neste sentido, e foi aprovado que a obra inacabada em governo anterior, obrigatoriamente o governo que ingressa, que entra, tem que concluir. E essa é uma das bandeiras que vamos, sim, lutar lá no Senado, porque sou especialista em finanças públicas. Trabalho com finanças públicas há mais de 45 anos. Um dos maiores problemas que nos defrontamos e que dificultam enormemente as ações e o serviço de saúde, de educação, de segurança, né, dentre tantos outros, é exatamente o descontrole das finanças públicas. E foi por aí que eu comecei a minha vida política como vereador de Porto Alegre, candidato em 88, né? Porque sempre falei da necessidade que os parlamentos têm de ter pessoas experimentadas, né, na área das finanças públicas. Eu tenho certeza que se elegem muito poucos no Senado com esta especialização. E também tenho certeza que o Rio Grande do Sul, o povo gaúcho, precisa de que se tenha gente com capacidade e experiência. Primeiro, para bem fiscalizar a aplicação dos recursos, né? Segundo, para fazer uma avaliação bastante correta e completa de como estão e se encontram as finanças, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, vamos dar um exemplo só, todos nós sabemos da dificuldade financeira enorme que tem. E não se pode pensar em saúde, segurança, bem-estar social com o Estado com as finanças combalidas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a dívida pública, há algumas décadas atrás, se renegociou. Se devia em torno de 7 bilhões, o Estado pagou 23 bilhões nesse período todo, e hoje deve 67 bilhões de reais, pouco mais. Quer dizer, na verdade, foram equívocos que se cometeram lá no passado e que, passados décadas, ainda hoje se está sofrendo desse problema. Então, é uma das questões que eu sempre defendi, a importância do conhecimento na gestão pública, da gestão pública e também da gestão financeira pública. Portanto, eu tenho consciência de que posso contribuir, sim, com isso. Sim. E em questão ainda assim do Senado, porque hoje ser um senador da República é um cargo importante, né? E ele faz uma diferença muito nos estados, né? Porque além de eles Sim. representarem o próprio o estado, né, no Congresso, né? Eles fazem diferenças, como por exemplo uma proximidade maior. E aí eu já ia com o presidente da República, com o governador e assim por diante. Aí eu já entro nessa questão. O PSB está junto com o PT em nível nacional. Nacional, sim. O senhor apoia o Lula aqui e será também um candidato ao Senado pelo candidato Lula? É uma bela pergunta que nós estamos fazendo ali, né? No Rio Grande do Sul, nós temos o candidato Lula apoiando expressa e abertamente um oponente meu, concorrente meu estimadíssimo amigo Olívio Dutra, né? Eu assumi na Câmara de Vereadores no mesmo dia que o Olívio assumiu o governo municipal. Se nós temos em Brasília uma candidatura a presidente que apoia um candidato que não é o meu candidato, em primeiro lugar, que não sou eu, ou melhor, é outro candidato, né? Em segundo lugar, nós temos hoje posições políticas, eu falo da candidatura de Senado, né? Nós temos posições políticas de candidatura da extrema esquerda,
E, por outro lado, nós temos candidaturas da extrema-direita, né? Além desses dois polos, nós temos o centro-direita, que é o nosso tão conhecido centrão, que também está com o lado da direita apoiando o Bolsonaro. Só que o centrão sempre foi um conjunto de partidos que fica mais ou menos por aí e quem ganha ele se aproxima. Então, se nós temos a esquerda extrema, a direita extrema e uma centro-direita que vai para a direita, claro, nós do PSB estamos nos propondo a apresentar essa nossa candidatura, minha e do Bogo, na centro-esquerda. E o partido que apresenta a candidatura de centro-esquerda, como é o nosso caso, e na atual conjuntura, nós vamos precisar de votos que venham dos dois lados das esquerdas e dos dois lados da direita também. E, por outro lado, o povo gaúcho está começando a compreender que essa polarização toda, enraivecida dos extremos, leva a muito pouco, para não dizer a nada, né? Portanto, eu acredito que a nossa candidatura é uma candidatura de centro que vai buscar voto nos dois lados. E repetindo, como nós temos o candidato a vice-presidente da República, o Alckmin, como nós temos duas candidaturas, uma que nenhuma nos apoia, eu tenho o meu voto já assegurado, sim, mas eu acredito que o nosso eleitorado que vem para o nosso campo, para nosso voto, ele precisa de um candidato ao Senado que não se leve por paixões, emoções, e sim que se leve pela luta que tem. Por isso, nós estamos discutindo no partido o tema, mas ainda nós não temos uma posição clara. Eu, pessoalmente, acredito que é possível tu ter voto de todos os dois meios, esquerda e direita, e com isso nós temos condições de competir, porque enquanto os candidatos, pré-candidatos de hoje ao Senado, estão aí em pré-campanha, alguns deles há um ano ou até um pouco mais. E tu sabes muito bem, Marcelo, que a pré-campanha é uma campanha disfarçada, né? Por quê? Porque tu pode fazer tudo menos pedir voto e dizer o teu número. Então, isso aí, na verdade, nós temos candidaturas que estão na estrada há um ano, 6 meses, 8 meses. E nós estamos aí, aqui hoje, 8 dias. Então, nós temos que fazer um esforço bastante grande para buscar aquele eleitorado insatisfeito, aquele eleitorado que compreende que essa polarização é muito ruim para o estado do Rio Grande do Sul e é muito ruim para nossa gente, nosso povo, homens e mulheres, jovens, adultos, crianças e assim por diante. Portanto, estamos nesse momento discutindo, mas eu sou inclinado a dizer que deixemos o nosso eleitorado livre. Bom, nós vamos fazer um intervalinho e nós já voltamos. Estou de volta no programa 15 Minutos com Marcelo Figueiredo, com Ayrton Ferronato, candidato ao Senado pelo PSB. Candidato, o senhor tomou as vacinas do Covid? Tomei 13, agora já estou me preparando para a quarta. Tu sabe que Peguei, eu estou com peguei 42 a anos. Covid. O senhor, Vamos. eu tenho 42 anos, o senhor tem um pouquinho mais do que eu, acho que 43, 44. Eu já tomei Eu a tô com quarta dose. 70. Não, mas sabe que eu peguei Covid, mas já estava com as 3 doses aplicadas, né? E foi bastante fraca. Então, eu acredito na vacina, acredito que foi a vacina que superou
ou melhor, que no mínimo amenizou esse problema grave que nós passamos e ainda estamos passando, né? E o senhor recomenda ela? Eu recomendo, eu acredito na ciência, né? Eu acredito que nós temos que caminhar de acordo com as orientações daquelas pessoas que têm preparo para nos orientar. E nós não podemos ficar no achômetro, no achei. Nós temos que trabalhar pelo que nos mostram as autoridades em cada assunto. Bom, o que se vem falando muito aqui nos últimos dias é a respeito da redução do preço dos impostos para combustíveis, né? Sim. O senhor, como senador, ninguém é contra que se abaixa impostos, né? O problema maior da história é que quem vai perder com isso é os estados, né? Nos municípios. Isso, e os municípios, investimento em educação, Uhum. saúde e assim por diante. Claro. Como é que o senhor vê essa legislação? Isso. Eu atuo na área, já falei, mas vamos lá, há mais de 45 anos. E se nós vamos dar um exemplo, a Lei Candir foi uma tragédia para o estado do Rio Grande do Sul, porque quando se deixou de pagar, de se cobrar imposto sobre produto primário e semi-elaborado, o grande produtor de primário à época e semi-elaborado era o Rio Grande do Sul. E o que se escreveu na época no próprio texto da lei? Que a União compensaria estados e municípios. Passaram 30 anos, quase, e se compensou absolutamente nada, estados e municípios perderam muito. É a mesma coisa agora com relação à redução dos impostos sobre combustíveis, tá? Todos nós somos favoráveis, e eu também, especialmente, sou, a buscar alternativa de redução do valor do nosso combustível aqui para o nosso país. Agora, isto é necessário que se faça sim. Agora, é preciso de uma redação de lei escrita por quem conhece o assunto, né? No sentido de que a União necessária e obrigatoriamente, diria, até constitucionalmente, tem o dever, a obrigação de ressarcir essas perdas dos estados e municípios. Né? Porque trabalho na área há anos. Vamos olhar a saúde. O que faz a União? E a saúde é um dos maiores problemas que temos, assim como a educação. Né? O que fez a União e continua fazendo? Ela vai repassando encargos para os estados e municípios, e principalmente para os municípios, ela repassa encargo e não repassa recursos. Isso, na verdade, é muito grave, é gravíssimo em termos de federação brasileira. Nós precisamos, sim, repensar estas propostas que surgem e que nascem na União, porque é muito fácil o ministro hoje da Economia, da Fazenda, hoje é Economia, né, dizer que nós temos que reduzir A ou B. Toda redução de impostos acarreta redução de receita para estados e municípios. Como é indispensável, é positivo, é necessário a redução de tributos, a União, que é a capitaneadora dos recursos, tem que repassar para estados e municípios. Porque a carga tributária brasileira, ela é altamente, em percentuais elevadíssimos, de recursos que vão para a União. Outra parcela bem menor vai para o Estado, e uma parcela mínima dos recursos vão para os municípios. E são os municípios hoje os grandes encarregados e responsáveis pela prestação do serviço público. Portanto, é outro tema de extrema relevância
que é tratado no Senado e que alguém especializado em finanças é fundamental nesse processo. Por isso que eu acredito na nossa candidatura, que é uma candidatura que vem com uma proposta diferente das demais. A especialização no setor público e financeiro. Se por um acaso tiver debates ao Senado Federal, o senhor deseja participar? Participo, sem nenhum, com bastante, muito prazer, inclusive, tá? Isso aí. Estamos aí para contribuir com o processo eleitoral. Que eu acho que é uma grande coisa, né? Para discutir as ações até do Estado, né? Caríssimo. E o que Uhum. se faz. Bom, como que é 15 minutos e a conversa é boa, passa ligeiro. Passa, né? Então, coloco à disposição para o senhor deixar um convite aí Sim, para o pessoal, né? E o que o sim. senhor queira falar. Muito bom. Eu tenho, assim, teria muita coisa aí, mas vamos falar, sou filho de colono, fui colono. Então, na área da agricultura, a agroindústria também, a gente tem grande contribuição que pode ser dar. A microempresa. Eu tenho um livro, eu sou autor de um livro, Gestão Contábil de Micro e Pequenas e Financeira de Micro e Pequenas Empresas. A microempresa gera em média, três postos de trabalho para cada uma criada, mais o titular, o proprietário. No Brasil se criam, nascem por ano, mais de 600 mil microempresas. Olha que se multiplicarmos por 4, isso daria 2.400.000 postos de trabalho. Acontece que com as leis brasileiras, incentivos muito fracos, porque alguns existem, mas não é aquilo que efetivamente precisa o microempreendedor. Se nós conseguirmos manter vivas essas empresas, que hoje elas 600 mil nascem e aproximadamente 500 e tantas mil morrem no primeiro ano, vejo que é o grande caminho que eu encontro entre a micro, a pequena, o MEI, a média, é o grande caminho para nós recuperarmos essa tragédia do desemprego. É uma questão. Por outro lado, também eu quero deixar uma mensagem aos idosos. Aqui em Porto Alegre, eu escrevi, com esse tempo todo, claro, né? Algumas leis de minha autoria. Mas eu quero aqui registrar duas. Há décadas eu propus uma lei que isentou de IPTU aposentado e pensionista com até 3 salários mínimos de renda. Esta lei foi copiada praticamente na grande maioria dos municípios brasileiros e com ela se beneficiou dezenas de milhões de pessoas. É uma lei que eu tenho a satisfação de dizer que foi de minha autoria. A segunda lei de minha autoria, também com relação ao idoso, apresentei aqui em Porto Alegre e foi aprovado uma lei que criou o Fundo Municipal do Idoso. Fundo Municipal. Para se ter uma ideia, antes da lei do fundo, Porto Alegre arrecadou para políticas de idosos a importância de R$ 9.500. R$ 9.500. Com a lei do fundo, no ano seguinte, se arrecadou em Porto Alegre 17 milhões de reais. Meu Deus. Com esse resultado todo, eu dei, inclusive, tive a oportunidade de dar uma entrevista para a BBC, Rádio BBC de Londres, como um dos projetos que teve o maior alcance. Hoje, Porto Alegre arrecadou, nesse período, mais de 125 milhões de reais. E esta lei, que está vigindo em Porto Alegre, começou também, como a anterior da isenção, a ser copiada no Brasil todo. Por quê? Porque as empresas, as pessoas, né, têm interesse em destinar recurso para o fundo do idoso. Isso é uma parcela do imposto de renda que é distribuído, que é destinado, em vez de pagar para a União,
aplica no Paga para fundo. o fundo. E é preciso ter um lugar onde se coloca esses recursos. Aqui em Porto Alegre nós temos o Fundo Municipal de Idoso, que é, entre aspas, uma conta bancária que o Brasil inteiro sabe, se quiser destinar recurso para Porto Alegre, sabe onde ir. Então, foi outra grande iniciativa minha nesta questão. E no mais, como estou me despedindo, falei bastante nessa parte final também, eu quero te agradecer o convite e dizer que estou às ordens aqui em Porto Alegre, trazer um abraço fraterno e afetuoso a todos os nossos ouvintes, telespectadores que estão conosco, aqueles que vão ler a matéria, e dizer que nós acreditamos sim nessa nossa jornada, dizer que estamos juntos, firme, com coragem, sabendo que é uma tarefa difícil, mas que nós vamos vencer as eleições. Um abraço a ti, a todos, e obrigado pela atenção que me foi dispensada aí. Bom, agradeço a Ayrton Ferronato, candidato ao Senado pelo PSB. Boa sorte, candidato. Obrigado, e um abraço para ti.